Olá, gente, mais um vídeo para ativar a tua mentalidade espiritual, renovar a tua mente, para que você possa entender quem você é em Cristo. Querido, Paulo diz em Colossenses 3 que a nossa vida está escondida nele. Querido, em Cristo a gente se encontra. Em Cristo a gente pode viver uma vida com segurança, com paz, sem condenação, sem culpa, sem medo. Em Cristo o véu é removido, sabe? A aparência religiosa é removida e você pode de fato viver em espírito e em verdade. Nele a gente se encontra, sabe, querido? O que está faltando em você por dentro está transbordando em Jesus. O que está faltando em você por fora está transbordando nele. Jesus é aquele que preenche os mais profundos vãos da tua vida. Jesus, ele é aquele que preenche as lacunas do nosso ser, cara. E quando a gente olha para ele, quando a gente se vê nele, quando a gente é encontrado nele, sem justiça própria, cara, a gente encontra o verdadeiro poder, a verdadeira vida, e a gente começa a viver uma vida de glória em glória, de fé em fé. Quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu me enxergo nele, eu enxergo a minha vida nele, uau, querido, mais eu sou transformado de glória em glória, mais a vida dele é manifesta no meu corpo mortal, e eu experimento o poder da ressurreição aqui nessa vida, e eu posso viver aqui, olhando para Jesus com segurança. Uau! Por quê? Porque ele é a âncora da minha alma, querido. Querido, ele é uma âncora segura, sabe? Ter Jesus como a âncora da sua alma é você ter confiança, é você ter segurança que vai tudo bem na vida presente e na vida futura também, querido. Entenda uma coisa, tenha Jesus como a âncora da sua alma, se encontre nele, tira o foco do que você fez, ou deixou de fazer, ou não fez, querido, tira isso, porque isso só está gerando culpa em você, condenação, medo, você se sente preso. Isso só vai focar em você mesmo, só vai fazer você se sentir com medo, porque você vai errar. Você vai pecar ainda, sabe? Nós vamos errar. Eu vou errar. Entenda uma coisa, querido. Jesus, ele é a âncora da tua alma. E hoje eu quero falar para que você possa ter segurança. Não coloque a tua esperança, não faça das suas obras a âncora da sua alma. As suas obras não te garantem ser salvação. O que garante salvação para nós são as obras de Jesus. E quando eu confio nas obras dele, quando eu confio no que ele fez, não no que eu tenho que fazer, querido, a segurança está nisso. Deus não aceita nossas obras. Deus já aceitou as obras de Jesus por nós para sempre. Você entende isso? Jesus, quando morreu na cruz, querido, ele consumou uma obra para sempre, definitiva, sabe? Definitiva. Para sempre. Ele conquistou tão grande salvação. Por isso que a graça é loucura. A mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem. Por que loucura? Porque as pessoas... É bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade, sabe? É somente quando eu olho. Então quer dizer que eu tenho que só olhar para Jesus e confiar nas obras dele. E olhar para ele, no que ele fez. E crer nele. É isso. Exatamente isso. Então eu não tenho que fazer para ser salvo. Não. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Quando Paulo diz em Gálatas, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, eu desisti de tentar fazer. Agora a minha vida eu vou viver olhando para Jesus, olhando para as obras dele, confiando, tendo fé no que ele fez. Querido, entenda uma coisa. Esse é o caminho estreito. Andar pelo caminho estreito é confiar somente nas obras de Jesus. Porque o caminho é tão estreito que só passa as obras dele. As suas obras, as minhas obras não passam. Deus não aceita as nossas obras para que a gente possa ser salvo ou para que a gente possa receber qualquer bênção de Deus. Deus só aceita as obras de Jesus. Por isso, a tua vida está escondida nele. Por isso, não queira fazer
se esconda nele, continue escondido nele, continue assentado com ele num lugar de descanso, descansando nas obras dele e não se levantando e tentando fazer. Querido, entenda uma coisa, em Cristo você já é. Em Cristo você já é justo, santo, perfeito. A tua santidade está nele. A tua justiça é por causa dele. É por causa das obras dele, não as suas obras. E quanto mais você olha para ele, mais seguro você fica. Quando você faz de Jesus a âncora da sua alma, você pode ter segurança. E eu vou te explicar por quê, querido. É muito forte isso. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Hebreus 6, versículo 19 e 20. Diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Querido, esse penetrar além do véu é muito forte, porque o véu, por exemplo, Moisés, ele usava o véu. Sabe por que Moisés usava o véu? Porque ele não queria mostrar para o povo de Israel que a glória da lei, a glória que Moisés era o representante da lei, aquela glória que ele recebia quando ele subia o Monte Sinai, o rosto dele brilhava, aquela glória ia desvanecendo. Todos aqueles, escuta isso, querido, todos aqueles que querem confiar nas suas obras para serem salvos, no que você fez ou deixou de fazer, querido, essa âncora não é segura. As suas obras não te traz segurança para você ser salvo. Você pode ter as maiores, melhores obras. Deus não aceita as suas obras. Sabe? Por isso que está falando aqui que Jesus ele penetra além do véu, sabe? É além das tuas obras, é além das suas obras. Foram as obras dele que trouxe salvação, que o véu foi removido, sabe? O véu foi removido, querido. Hoje não existe mais culpa para nós, não existe mais condenação nenhuma para nós. Nós não precisamos mais de viver de aparência como Moisés, que usava um véu para não mostrar que aquela glória era passageira. Não, 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 não. Nós podemos viver com segurança, com firmeza, porque Jesus é a âncora da nossa alma, sabe? Querido, as obras dele são suficientes. Se as obras deles não são suficientes, as tuas obras terão que ser. E você vai viver igual Moisés, cara, que usava o véu para aparência. Você vai conseguir até durante um tempo acertar, fazer as coisas certas, mas vai chegar uma hora, querido, que a glória da lei, ela vai desvanecendo, sabe? A glória daqueles que querem viver pelas suas obras, fazer para ser, acaba, querido. Tu consegue por um tempo, mas depois você vai cair. Se você quer viver pelas suas obras, amém, vai lá. Paulo diz que todo aquele que quer viver da lei, você vai ser julgado por ela. Eu não. Eu morri com Cristo. Eu morri. A minha vida hoje pertence a Ele. A minha vida está escondida nele. Assim como Ele é, hoje eu sou. Essa é a minha segurança. Pelo que eu fiz? Não, por graça. Por favor imerecido, sabe? Hoje eu sou o que sou, não por causa do que eu faço ou deixei de fazer, mas por causa do que ele fez. E quando eu confio nele, quando eu faço dele a âncora da minha alma, uau, eu tenho segurança que eu vou ser salvo, independente das minhas obras. Você entende? É muito amor, querido. A minha vida está escondida. E quanto mais eu olho para ele, mais eu sou transformado, mais eu quero acertar. Ainda sabendo que eu ainda não vou acertar, mas eu não acerto para ser salvo. Eu já sou salvo. Por isso, a cada dia eu estou acertando, estou melhorando, estou sendo transformado, sabe? De glória em glória. Não uma glória passageira como da lei, sabe? Em Cristo, você é transformado de glória em glória, segundo as obras dele. Uau! Em Moisés, que é o representante da lei, que a lei é com base no fazer, você pode até conseguir durante um tempo. A lei teve alguma glória, mas foi passageira. A glória da lei foi passageira, desvanecia, mas a glória hoje, em Cristo, é de glória em glória. Você entende, querido? Então faça de Jesus a âncora da sua alma. Amém? Ele penetrou o véu, ele foi além do véu. Jesus não quer que você viva uma vida de aparência como Moisés. Amém? Então olhe para ele, tira o foco de você, porque a lei,
ela faz você colocar o foco em você. Mas o Evangelho de Jesus faz você olhar só para Ele e confiar só nas obras dele. Porque só as obras dele são suficientes para te salvar. Só. Não só salvar, mas te santificar, de fazer você justo, nova criatura. Só Ele pode. Só olhando para Ele. O qual temos por âncora da alma, seguro e firme, que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Entenda uma coisa, querido. O sacrifício de Jesus, as obras dele, nos salvaram para sempre. Nos perdoaram para sempre. Nos justificaram para sempre. Nos santificou para sempre. Entende? Eu já sou perdoado, eu já sou santo, eu já sou justo por causa das obras dele, não pelo que eu faço, entende? Eu já sou, e quanto mais eu olho para ele, ele é o nosso sumo sacerdote hoje. Por isso que 1 João 4,17 diz, assim como ele é, eu sou. Vou te explicar isso. Deus aceita todo um povo por causa da figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um dos principais dos sacerdotes. Todo ano, na antiga aliança, ele fazia um sacrifício anual pelos pecados dele e de todo o povo. Sabe? Se Deus aceitasse o sacrifício desse sumo sacerdote na antiga aliança, Deus aceitava todo um povo era justificado, santificado por um ano, né? Não era para sempre, é por um ano, por causa do sacrifício desse sumo sacerdote. Só por causa do sacrifício dele, todo um povo era aceito. Hoje, Jesus é o teu e o meu sumo sacerdote para sempre, não por um ano, sabe? Entende? Que em Jesus é para sempre, não é momentâneo, não é aparência, é para sempre, querido. Ele removeu. Em Cristo nós temos o véu removido, sabe? Porque nele a gente pode confiar, nele a gente pode ter, quando a gente confia na força do nosso braço, na nossa carne, no esforço próprio, cara, vai acabar a força. Mas nele a gente tem remissão dos nossos pecados, perdão pleno dos nossos pecados, justificação, santificação, santidade. Cara, se enxergue Jesus, faça dele a âncora da sua alma, comece a olhar para ele. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,16 que a partir de agora que você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem que tirar o foco do natural, parar de olhar o que você fez, deixou de fazer, parar de olhar para os seus defeitos naturais, que nós temos fraquezas ainda. Mas você não pode olhar mais para isso, você tem que olhar para as obras dele e confiar nas obras dele. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,16. A partir de agora, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. E nem a Jesus nós devemos conhecer segundo a carne. Por quê? Porque ele ressuscitou e hoje ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Cara, entenda uma coisa. Encontre poder em Jesus. Encontre a tua vida nele. Encontre alegria nele, paz nele. Jesus tem tudo que você precisa. Tudo que você está buscando fora é porque está faltando dentro, sabe? E Jesus, ele já está dentro de você. Você precisa olhar para ele e em Cristo nós temos tesouros escondidos, sabe? Filipenses capítulo 3, para terminar. Uau! Esse era o alvo de Paulo, sabe? Ser encontrado nele sem justiça própria. O que é a justiça própria? É a justiça da lei. É você tentar com a sua força fazer para ter ou fazer para ser, sabe? Não, Paulo desistiu dessa justiça própria e ele começou a olhar para a justiça de Jesus, para o que ele fez, para as obras dele, começou a crer. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala: o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim: eu perdi a glória. Paulo se gloriava, sabe?
Paulo ele era judeu. Ele diz aqui no versículo 2, versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não gloriamos e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na própria carne. Você está entendendo isso? Porque nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na própria carne. Ou seja, aquele que se gloria em Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Sabe por quê? Porque eu não consigo com a minha força, com a minha carne. Com o meu esforço próprio eu não consigo, sabe? E depois ele fala, bem que eu poderia confiar na carne. Aí ele fala dele, sabe? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala, ele faz um currículo dele aqui. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Cara, Paulo era um cara que seguia a lei, mas com o seu esforço próprio. E ele sempre se frustrava. O que ele está falando aqui, olha, o que eu achava que era lucro, é isso que ele está fazendo. Viver pelo meu esforço próprio, não quero mais. Não quero mais viver pelo esforço próprio. Não quero mais confiar na minha carne para ser salvo. Eu quero confiar no que Jesus fez. Eu quero me gloriar não em mim mesmo, mas em Cristo, sabe? Uau! E ele fala, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, esforço que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O que Paulo está falando é o seguinte, ó, quando eu desisto de fazer da força do meu braço o meu estilo de vida, tentando confiar na minha carne para poder tentar de alguma forma ser ou fazer. Não. Paulo desistiu. Esse estilo de vida ele abandonou. E o estilo de vida dele é viver pela fé no Filho de Deus, confiar somente nas obras de Jesus e ser achado nele, sem justiça própria, para que ele possa experimentar o poder da ressurreição aqui nessa terra, as promessas de Deus aqui nessa terra e experimentar as promessas na vida eterna. Querido, entenda uma coisa, Jesus é a âncora da sua alma. Só nele a gente experimenta as promessas aqui nessa terra e na vida vindoura. Só nele, querido. Seja achado nele, seja encontrado nele. Ore para ele, tira o foco de você, da sua carne. Não confia na sua carne para ser salvo. Querido, por que eu estou falando isso? Muitos pastores têm pregado esse tipo de evangelho, fazendo você confiar na tua carne. Nenhum pastor, em sua sã consciência, vai dizer que a salvação é pelas obras, mas eles dizem que a salvação é pela graça, ok, tá certo, mediante a fé, ok, só que depois que você é salvo, agora você tem que fazer força, você tem que se esforçar muito, você tem que jejuar muito, você tem que fazer, ou seja, a salvação é pela graça, mas a manutenção dela é pela tua força. Cuidado com isso. Não. A salvação é pela graça. Você recebe Jesus pela graça, mediante a fé, e você anda em Jesus pela graça. Da mesma forma que você recebe a Jesus, você deve andar nele. Olha o que Paulo fala, desculpa, outro texto. Em Colossenses 1. Colossenses 2:6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Sabe? Da mesma forma que você recebeu Jesus pela graça, mediante a fé, você não fez nada. Você deve andar nele. Como se anda nele? Olhando para ele. Não olhando para si mesmo e tentando reproduzir uma vida de santidade, uma vida de justiça. Não. É olhando para ele e crendo na justiça dele, crendo na santidade dele, porque assim como ele é, nós já somos. Não tente reproduzir uma vida de santidade, porque você não vai conseguir. Isso é você colocar um véu. Você vai viver de aparência, porque você não vai conseguir. Assim como Moisés usava um véu
não mostrar que a glória ia acabando. Se você quer reproduzir uma vida de santidade, uma vida de justiça, você não vai conseguir. Querido, Jesus é a minha justiça. Ele é a minha santidade. Ele é a minha sabedoria. Ele é a minha redenção, sabe? É por causa do que ele fez, não do que eu faço. Querido, é muito sério isso. É muito sério isso. E eu quero deixar essa palavra para você que você possa meditar, sabe? Se vê em Jesus, tira o foco de você. Pare de viver com culpa, condenação. Teus pecados já foram perdoados. Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Ele já perdoou você plenamente. Para sempre você é perdoado, sabe? Passado, presente e futuro, você já é perdoado para sempre. Hoje, na nova aliança, é para sempre. O sacrifício dele foi para sempre. O perdão para sempre. A justiça para sempre. A justiça que nós temos hoje pela fé é irreversível, sabe? Querido, que Deus abençoe a sua vida. Sinta-se abençoado aí. Receba o dom da justiça, receba a graça no seu coração e reine em vida, sabe? O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,17 que através do dom da justiça e da abundância da graça, que é esse favor que a gente não merecia, a gente vai reinar em vida. Uau! Através de Jesus, através da vida dele fluindo em nós. Quando? Quando eu faço alguma coisa? Não. Quando eu olho para ele, quando eu me vejo nele, quando eu me enxergo nele, aí eu experimento o poder da ressurreição. Uau! Quando eu paro de tentar reproduzir, fazer, eu paro de tentar fazer para ter poder. Não. Eu olho para ele e recebo o seu poder. E eu começo a viver uma vida de glória em glória, transformados a cada dia mais, a sua imagem e semelhança. Fica com essa palavra aí, querido. Deus abençoe.